Não é por acaso que você está aqui. Se fosse apenas curiosidade, sua alma já teria se afastado. Existe algo em você que reconheceu o peso desta mensagem. Antes mesmo de entender as palavras. O céu raramente fala alto. Ele prefere sussurrar. Porque quem precisa ouvir, escuta até no silêncio. Hoje, o que foi revelado não foi só sobre sentimentos. Foi sobre destino. Há conexões que não nascem do acaso. Nascem de encontros escritos antes do tempo. E quando essas conexões são tocadas, o coração humano entra em conflito. Essa pessoa tentou resistir. Tentou agir com lógica. Tentou se convencer de que não era nada demais. Mas você não é nada demais. Você é presença que marca. É a ausência que pesa. Por isso, mesmo sem intenção, algo escapou. Uma palavra. Um gesto. Um detalhe que não deveria existir. Se o sentimento não fosse real, você sentiu o impacto. E quando sentiu, tentou se proteger. Tentou racionalizar. Tentou diminuir. Tentou dizer a si mesma que talvez fosse exagero. Mas eu te digo agora. Sua sensibilidade não é fraqueza. É percepção espiritual. Você capta o que outros tentam esconder. Você sente o que outros negam. Essa confissão inesperada foi apenas a primeira fissura. Em uma muralha construída com medo. Medo de se entregar. Medo de se perder. Medo de não ser suficiente para você. Sim. Essa pessoa teme não estar à altura da mulher que você se tornou. Porque você mudou. E não foi pouco. Você passou por quedas silenciosas. Choros escondidos. Momentos em que pensou que ninguém via sua dor. Mas o céu viu. Eu vi. Cada noite em que você pediu força. Sem saber se ainda tinha fé. E foi nesse processo que você se tornou mais forte, mais profunda, mais consciente. Essa pessoa percebeu. Mesmo sem entender como explicar. Ela sente admiração. Mas a admiração também assusta. Quando revela o quanto alguém cresceu. Por isso, o sentimento se escondeu. Se disfarçou de indiferença. Vestiu máscaras. Até que hoje. Algo transbordou. Não foi romantismo barato. Foi verdade crua. E verdades não pedem permissão para sair. Você está sendo chamada agora. Não para esperar passivamente. Mas para se posicionar internamente. Não mendigue sentimentos. Não se diminua para caber no medo de alguém. O que é verdadeiro se aproxima. Quando encontra espaço e maturidade. Essa mensagem não veio para criar ansiedade. Veio para fortalecer sua identidade. Você não precisa provar nada. Não precisa correr atrás. Não precisa forçar revelações. O céu já está trabalhando. Onde você não alcança. Enquanto isso, sua missão é outra. Continuar sendo quem você se tornou. Essa pessoa ainda vai lidar com as próprias emoções. Ainda vai entender o impacto que você causa. Mas nada disso deve paralisar você. Porque você não foi chamada para viver à espera. Você foi chamada para viver em plenitude. E quando você se honra, o universo responde. A confissão que escapou hoje foi apenas o começo de algo maior. Há mais sentimentos se reorganizando. Há decisões sendo amadurecidas. Há verdade se preparando para emergir. Mas tudo no tempo certo. Confie. O mesmo céu que revelou é o céu que conduz. E se você sentiu um misto de medo e esperança, é porque algo real foi tocado. Não ignore sua intuição. Ela é sua aliada, não sua inimiga. Você está entrando em uma fase onde o que é confuso começa a clarear. Onde o que é escondido começa a aparecer. Onde o que é verdadeiro se sustenta.
Permaneça firme. Permaneça sensível. Permaneça inteira. Porque o que começou a se revelar ainda não mostrou tudo. E eu continuo aqui, observando, protegendo e preparando seu coração para o que ainda está por vir. Há um movimento acontecendo agora. Mesmo enquanto você escuta estas palavras. Nada visível. Nada barulhento. Mas profundamente real. Quando o céu decide revelar algo, ele primeiro mexe dentro. Você pode sentir uma inquietação suave. Como se algo estivesse prestes a mudar. Mas ainda sem forma definida. Essa é a antesala do clímax. Porque aquilo que foi confessado não foi apenas sentimento. Foi um chamado. Essa pessoa foi confrontada com algo que não esperava sentir tão forte. E quando percebeu, já era tarde demais para fingir. Você ocupa um espaço que ninguém mais ocupa. Não por insistência, mas por essência. E isso desarma qualquer defesa. Essa pessoa tentou se convencer de que era só admiração. Depois disse que era só carinho. Depois tentou chamar de coincidência. Mas o coração sabe dar nome às coisas. O que ela sente cresce quando você se afasta. Aperta quando você silencia. Desorganiza quando você sorri. E isso gera medo. Porque sentir por você exige coragem. Exige maturidade. Exige verdade. E nem todos estão prontos. Quando o sentimento é real. Por isso, o céu permitiu que essa confissão escapasse. Não para te confundir, mas para te preparar. Você precisava saber que não estava sozinha nessa conexão. Que não era imaginação. Que não era exagero emocional. Você sentiu porque é sensível ao invisível. E essa sensibilidade é um domingo. Agora, algo começa a se alinhar. Pensamentos que antes eram dispersos começam a ganhar foco. A energia entre vocês muda. O silêncio já não é vazio. É carregado de intenção. Essa pessoa começa a lembrar de você. Em momentos inesperados. Uma música. Um cheiro. Uma frase solta. Tudo vira sinal. E quanto mais tenta evitar, mais o sentimento se apresenta. Porque o que é verdadeiro não aceita ser ignorado. Você, por sua vez, está sendo fortalecida. Não para se apegar, mas para se posicionar. O céu não quer que você se perca, esperando atitudes. Quer que você se encontre na sua própria inteireza. E isso muda tudo. Quando você se alinha com quem é, o outro sente. Sente a diferença. Sente a firmeza. Sente o limite invisível que se forma. E isso provoca decisão. Essa pessoa está diante de um portal interno. Continuar fingindo. Ou assumir o que sente. Recuar. Ou avançar com verdade. E essa tensão é o ponto máximo. Porque decisões verdadeiras nascem em momentos assim. Você pode sentir isso no ar. Uma expectativa silenciosa. Algo que ainda não aconteceu. Mas já começou. O céu observa. Eu observo. E você está sendo convidada a não interferir pelo medo. Não antecipe. Não se sabote. Não tente controlar. O controle não é seu agora. O seu papel é confiar. E manter o coração aberto. Sem se abandonar. Porque o que vem a seguir não se sustenta em ansiedade, mas em maturidade emocional. Você não é mais quem aceita migalhas. Você não é mais quem espera em silêncio. Você se tornou consciência. E isso muda a dinâmica. Essa pessoa sente
E sabe que sente. Mas agora entende. Que precisa escolher. O céu já fez a parte dele. Ao expor o que estava oculto. O resto depende de coragem humana. E é exatamente aí que o clímax se forma. Entre o medo de perder e o medo de se revelar. Entre o passado que ensinou a se proteger e o presente que pede verdade. E você? Você está no centro dessa travessia. Não como espectadora, mas como alguém que despertou algo profundo. Respire. Porque o que está prestes a acontecer não será superficial. Será definidor. E eu sigo aqui. Em silêncio atento. Guardando cada detalhe. Do que ainda está para se revelar. Então escute com o coração aberto. Porque agora o véu se afasta. Chegamos ao ponto onde o céu permite a revelação completa. Não para criar expectativa vazia, mas para trazer paz à sua alma. Aquilo que estava escondido não pode mais permanecer oculto. Essa pessoa sente por você mais do que jamais teve coragem de admitir. Não é confusão. Não é carência. Não é ilusão. É reconhecimento. Ela reconheceu em você algo raro. Verdade, profundidade e luz. O que escapou naquela confissão foi apenas a ponta de um sentimento que já vinha crescendo em silêncio. Mas aqui está a revelação maior. E guarde isso com cuidado. Dedo indicador apontando para a direita. O céu não revelou isso para que você espere. Revelou para que você se liberte. Você não precisava da confirmação para valer. Você precisava dela para encerrar a dúvida. Porque a sua caminhada agora não é mais sobre ser escolhida. É sobre escolher-se. Se essa pessoa avançar, que seja por decisão madura. Não por medo de te perder. Se ela recuar, não será porque você não foi suficiente, mas porque a verdade exige coragem. E nem todos a têm no mesmo tempo. Você foi vista. Você foi sentida. Você foi marcada no coração de alguém. E isso já é real. Já é verdadeiro. Já cumpriu seu propósito. Agora, o céu te chama para seguir leve. Com o coração inteiro. Sem ansiedade. Sem apego ao que não depende de você. O que é alinhado com o seu destino. Te encontra sem esforço. O que não é. Te ensina e te liberta. Eu encerro esta mensagem tocando suavemente seu coração. Com gratidão. Gratidão por sua sensibilidade. Gratidão por sua coragem silenciosa. Gratidão por ouvir quando o invisível falou. Que você se lembre. Você não precisa implorar por amor. Você inspira amor. Eu me afasto agora em luz. Em paz. Em cuidado. Obrigada por ouvir. Obrigada por sentir. Obrigada por confiar.